Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco. Estamos uma vez numa live e que você possa se juntar conosco nesse momento e adorar o Senhor. Vai engrandecer o teu santo nome, participar deste culto em adoração ao nosso Deus. E neste momento quero pedir para vocês aí de casa, vamos fechar os nossos olhos antes de iniciarmos, vamos orar todos juntos. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento que aqui estamos, pelo dia que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor nos fez passar nesse dia, Senhor. Queremos que neste momento o Senhor venha estar, Jesus querido, recebendo este louvor, essa adoração. Que possamos, Senhor, abrir o nosso coração, que as pessoas em casa, Senhor, possam abrir o seu coração, possam dar liberdade para o Espírito Santo agir na vida de cada um. Deus, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá só eu te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer.
coração puro e renova o espírito e na palavra. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito e na palavra. Não retires de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, te damos graças, Senhor, por estarmos na tua presença, Deus. Sabemos que o Senhor é um Deus soberano, um Deus poderoso, Senhor. Nós podemos descansar nas tuas mãos, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado pela nossa família que está aqui mais uma vez, Senhor, te louvando, engrandecendo, exaltando o teu santo nome, Jesus. Só o Senhor merece toda a honra e toda a glória, Senhor. Obrigado, Senhor, e nos perdoa pelas nossas falhas, Senhor. Que o Senhor possa criar em nosso coração puro, Pai. Um coração puro, um coração que se humilha, Senhor. Um coração que sabe perdoar, um coração, Senhor Jesus, que possa liberar perdão cada dia mais, Senhor, que nós precisamos, Senhor. Assim nós venceremos tudo, Senhor. Sim, Jesus. A palavra diz, Senhor, como que o Senhor pode, se a gente não perdoar o nosso irmão, como que a gente quer que o Senhor nos perdoe, Senhor? E eu senti, Pai amado, Sim, Jesus. irmãos queridos, falar isso, Pai. Nós podemos, Senhor Jesus, cada dia sentir esse teu perdão nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos Jesus. estar se renovando, Senhor, diante da tua Nós somos presença, tanta Senhor. presença, Senhor. Que se o Senhor olhar em nossos corações e não ver um coração contrito, um Verdade, coração Jesus. arrependido, um coração que perdoa, o Senhor não poderá fazer nada. Verdade, O Senhor Senhor. faz nas nossas vidas, mas nós temos que permitir o Senhor. Eu quero entregar essa oração aos irmãos também, que nós possamos nesses momentos, Senhor, de tanta
os erros, que nós possamos sempre levar nossas vidas nos pés do Senhor, com oração, súplica, porque a oração tem muitos seus efeitos. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado pela minha vida, pela vida da minha família, Jesus. Pela vida do pastor que está aqui, pela vida do Guilherme. Que o Senhor possa estar dando cada dia, Pai, essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui e levando a Tua mensagem, Jesus. Porque amanhã não pertence a nós, Jesus. Mas hoje nós estamos aqui. E nós estamos aqui para Te adorar. Nós estamos aqui para engrandecer o Teu santo nome. Não é somente aqui na Tua casa, mas nas nossas casas, onde que nós colocar nossos pés, nós devemos abrir a nossa boca e clamar a esse Deus. Deus é o Senhor para nos livrar, nos guardar de todo mal, Senhor. Obrigado por tudo e agradeço também, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Queremos passar para o pastor agora, que estará trazendo a palavra, o alimento para nossas almas. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que nesse momento estão se achegando. Louvamos a Deus pelo nosso tempo de louvor, de adoração ao nosso Senhor. E queremos convidar você para que continue junto com a gente aqui, para louvarmos ao nosso Deus. E hoje nós vamos pensar num tema que diz o seguinte: você só é capaz se tiver o Espírito Santo na sua vida. E não vamos nos iludir com a vida, né, conforme muitos falam por aí. Queremos pensar um pouco sobre esse tema hoje. E eu te convido você para continuar, para ficar aí junto com a gente. Convide outros mais para poder também participar. Queremos agradecer a presença de cada um. Muitos irmãos, irmãs, muitos amigos, conhecidos, participando nesse tempo com a gente. Nós damos graças a Deus porque dá a impressão que nós estamos sozinhos aqui no templo, mas não estamos não. Primeiro porque temos a presença do nosso Deus onipresente, que está em todos os lugares, e também porque você está aí. Então louvamos a Deus pela sua vida e pedimos a Deus que continue te abençoando, continue fazendo com que você se alegre cada dia na presença dEle. Como é bom a gente poder estar reunidos agora nesse momento e poder cantar junto com os louvores, poder participar desse tempo de importância para nossas vidas. Eu tenho em mente que cada momento que nós nos reunimos para cultuar ao nosso Deus é um momento único na nossa vida. Você pode dizer, mas hoje de manhã já reunimos. Reunimos sim, foi um outro momento único. Durante a semana nos reunimos sim, mas foi também um momento único. Então a cada momento que nós estamos nos reunindo, nós estamos então celebrando com muita alegria o nome do nosso Deus. Celebrando justamente pelo que Ele é. E não só porque o que Ele faz, mas porque o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é grandioso, o nosso Deus é soberano e por isso nós estamos aqui. Então eu quero te convidar você para que nós continuemos louvando, obrigado, continuemos louvando ao nosso Deus, agradecendo o nome do nosso Senhor e assim poder então aprender um pouquinho mais da palavra do nosso Deus. Não seja essa situação que vivemos que vai nos distanciar uns dos outros, vai nos distanciar da palavra do Senhor. Isso precisa ser motivo para nos alegrar mais ainda, para nos motivar mais ainda a buscar ao nosso Deus. Nós sabemos que às vezes as dificuldades para aquelas pessoas que não têm muita intimidade com a palavra de Deus, às vezes acaba por enfraquecer, acaba às vezes por deixar. E nós não podemos fazer isso. Nós queremos te estimular, queremos te incentivar você a continuar avançando no crescimento da tua vida espiritual, e nesse momento é o momento que mais nós precisamos do nosso Deus. Engraçado que todos os setores da vida é assim. Quanto mais dificuldade temos, é o momento mais propício para a gente aprender, para a gente se reinventar,
para a gente aprender muito mais nas horas de dificuldades. E é exatamente nesse momento que nós passamos de dificuldade, é o momento onde nós vamos buscar ainda mais da presença do nosso Deus. É o momento que nós vamos ainda mais desfrutar desse momento de alegria, junto como igreja, na presença do Senhor. Por isso, então, eu quero te convidar você, não saia daí, fique aí, vamos juntos então, e eu já quero adiantar para você aonde nós vamos fitar os nossos pensamentos, nossos olhares, que é no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6 ao 11, você já pode ir se preparando aí, para que a gente possa já ir adiantando, né? E assim então poder discorrer desse texto para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor e nos motivar assim. Hoje de manhã tivemos uma escola bíblica, no meu entendimento, para mim, foi muito abençoada, e tenho certeza também que nesse momento vai ser um momento onde vai ser muito abençoado nossas vidas também, porque vamos buscar ao nosso Deus. Eu sei que durante a semana, né, nós passamos por muitas dificuldades, passamos por muitas provações, e possivelmente para a próxima semana, quem sabe você até já saiba que tem algumas dificuldades, alguns problemas para resolver. Mas a nossa motivação é justamente essa, o que Jesus nos disse, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, sempre Jesus estaria conosco. E essa é a nossa motivação, para nos alegrar hoje pela semana que passou, mas também por nos alegrar na esperança da semana que vem, porque nós sabemos que Jesus está conosco. Mas você só vai conseguir muitas vitórias na sua vida, coisas extraordinárias na sua vida, se realmente você tiver o Espírito Santo. Por isso, eu quero te convidar para que você acompanhe esse culto e deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. Não seja apenas um espectador, mas seja alguém que participe. Abra o teu coração, procura abrir sua mente para que o Espírito Santo fale, para que você possa deixar o agir do Senhor na sua vida e você então poder fazer diferença na vida de muitas outras pessoas também, porque nós sabemos que tem situações que realmente nós ficamos aquém muitas vezes, por falta de a presença do Senhor na nossa vida. Por isso eu quero te convidar nesse momento para que também oremos, para que nós nos coloquemos na presença do Senhor em oração, e eu quero te convidar você aí, na sua casa. Por mais que a gente nesse momento de distanciamento e fora do templo, parece que algumas coisas saem do normal, né? Parece que algumas coisas não tem tanta necessidade. Mas eu quero convidar você a reverenciar ao nosso Deus. Se você pode aí na sua casa se colocar em pé em reverência ao nosso Deus, e assim vamos juntos orar, então pedir para que Deus fale aos nossos corações nessa noite. E você tem a liberdade para se expressar aí na sua casa. Eleva o teu pensamento, fala com Deus, porque não é porque eu estou aqui e eu vou falar e Deus vai me ouvir. Deus vai me ouvir, mas vai te ouvir você também. Então abre o teu coração, seja agora sincero, se esqueça das coisas que tem à sua volta nesse momento e deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, deixa ser ministrado pelo Senhor. E por isso então eu quero te convidar para que nós entremos em oração na presença do nosso Deus nesse momento. Senhor, eu quero agradecer pelo bom dia que o Senhor nos deu, pela noite que já estamos desfrutando. Quero te agradecer, ó Deus, pelas tuas misericórdias que têm se renovado a cada manhã nas nossas vidas. E nós temos a oportunidade de acordar, de poder respirar, de poder estar aqui, ó Deus, para ouvir da tua palavra, ouvir o teu Santo Espírito a falar nos nossos corações. Por isso, nós queremos, ó Deus, nesse momento, ser ministrados pelo Senhor. Nós sabemos que a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra produz efeitos em nossas vidas. Por isso, ó Deus, que cada um que essa noite está aqui prestando atenção no que vai ser dito aqui, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre em nossas vidas. E nós possamos, ó Deus, sair desse momento agora mais tranquilos, mais confiantes, aprendendo mais do Senhor. E assim estar preparado para enfrentar a semana que passa, a semana que chega. E nós queremos louvar ao Senhor, porque nos deu uma semana, para alguns uma semana difícil, para outros nem tanto, mas em todos os momentos da vida nós precisamos da tua presença. Por isso nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos guardou e nos trouxe até aqui.
Mas queremos, a Deus, colocar diante do Senhor cada pessoa que está nesse momento clamando da Tua graça, clamando da Tua misericórdia. Pessoas agora, Deus, que estão estendendo seus pensamentos, seus olhares para a cruz de Cristo e fazendo os seus pedidos. O Senhor sabe, Deus, que nós temos tantas pessoas que sofrem nesse momento, tantas pessoas com enfermidades, tantas pessoas com necessidades outras, necessidades físicas, necessidades espirituais, necessidades de carinho, de afeto, necessidade de família. Eu peço a Deus que o Senhor esteja suprindo essas necessidades, porque são coisas que não estão ao alcance do ser humano, mas está ao alcance do Senhor. E o Senhor tem nos dito, a Deus, para bater, para pedir, para buscar aquilo que nós precisamos. E nós estamos fazendo isso porque o Senhor nos ensinou que devemos fazer confiantes no nome de Jesus. E é mesmo nesse nome que nós estamos, nesse momento, clamando a Tua graça e também Te agradecendo, porque nós sabemos que as nossas orações têm chegado até o Teu trono de graça e nós queremos Te agradecer por isso, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Para você que está aí, possivelmente você já tenha a tua Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6 ao 11. Na minha versão diz o seguinte: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Uma passagem que é bastante comentada justamente por causa do versículo 8, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse é um versículo clássico para muitas pessoas, clássico para muitas denominações, vou dizer assim, né, que fazem doutrinas em cima desse versículo, e realmente é um versículo muito importante para a nossa vida, mas queremos pensar um pouco nele com um pouco mais de racionalidade, mas também pensar buscando que o próprio Espírito Santo, como ele disse aqui, nos daria o poder para que a gente possa também ser ministrados nesse momento e também ministrar, né? Aprender um pouquinho para nossas vidas, e a gente vai pensar um pouco sobre essa passagem. No versículo 6, quando os discípulos estão reunidos, né, e vão perguntar para Jesus: Senhor, este é o tempo em que restauras o reino de Israel? É uma pergunta que está meio confusa, esse entendimento na cabeça dos discípulos. Está meio confusa porque nos evangelhos nós temos visto no livro de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus falando sobre o reino, né? Que vai restaurar o reino, que vai chegar o momento onde o povo vão realmente entender o que significa isso. E eles estão ouvindo ali, porque nesse momento, e nos evangelhos, quando Jesus está falando sobre a restauração do reino, é o momento que os discípulos são levados para o monte da oração, o monte da transfiguração, e lá no monte da transfiguração aparece Moisés e Elias e Jesus, né? E os discípulos então veem essa cena e se assustam com isso. Jesus não conta nada para ninguém, porque vai chegar o momento certo. E eles estão achando que esse momento certo é o momento quando vai vir um rei político, né? O rei, ou talvez o próprio Jesus mesmo vai ser esse rei, e eles estão aí encucados com esse negócio, né? Quando vai chegar esse tempo? E eles estão vendo Jesus falar que Jesus vai voltar para o céu,
E se Jesus vai voltar para o céu, quem vai resolver esse negócio aí? Quem vai tratar dessa transição aí para que o reino possa ser instaurado, né? Então eles vão perguntar para Jesus: Jesus, será agora então? Será que antes de você ir para o céu, nós vamos ter então o nosso rei? E aí Jesus então começa, de certa forma, a dar uma dura na vida deles, né? E com isso então a gente olha alguns pontos que é importante para a gente, né? E a gente olhar, e Lucas capítulo 17, e versículo 20, diz uma passagem interessante para nós, porque diz o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Bom, eles estão com dificuldade justamente de entender isso. Por quê? Porque eles estão esperando que realmente venha esse rei visível, venha esse rei que faça ali toda a politicagem que tem que ser feita para que seja estabelecido então o reino em Israel. E Jesus vai dizer o seguinte: olha, nada disso, vocês já têm o reino dentro de vocês. Essa versão não fica muito boa, porque Jesus está falando de uma coisa e eles estão entendendo outra. Se o reino está dentro deles, eles ainda não têm o reino dentro deles, porque Jesus está falando do reinado do próprio Jesus, através do Espírito Santo na vida das pessoas. E eles ainda não têm acontecido o Pentecostes. Então fica muito mais fácil, o reino está perto de vocês, o reino está próximo de vocês, que o Espírito Santo está próximo de vocês, o próprio Jesus está próximo de vocês. Então essa versão ficaria um pouco melhor para a gente explicar esse versículo de Lucas capítulo 17, versículo 20, também, que vai dar parâmetros para Atos capítulo 1 e versículo 6, quando ele diz que o reino não vai ser feito por homens, mas tem uma coisa extraordinária com isso. Bom, com isso então, eu quero olhar para o primeiro ponto dessa nossa reflexão, que o homem sem o Espírito Santo é apenas curioso. Porque aqui no versículo 6 eles têm uma curiosidade: quando vai chegar esse rei? Como é que vai ser esse rei? O que será que esse rei vai pôr aqui de leis? Como é que será que esse rei vai conduzir a nação de Israel? Possivelmente eles estão pensando nesse rei político, e quando Jesus fala então para eles ali em Lucas que eles não precisam se preocupar porque o reino está dentro deles ou está perto deles, eles não entendem nada disso. Por quê? Porque ainda eles não têm o Espírito Santo. E com isso então a gente olha que o ser humano sem o Espírito Santo, uma pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo, com a palavra do nosso Deus, não tem uma vida regrada por aquilo que o próprio Deus quer para a gente, é apenas um curioso. E nós vemos pessoas curiosas dentro das igrejas. Nós vemos pessoas que, se elas não apalparam um milagre, se elas não apalparam alguma coisa extraordinária, elas não acreditam que Deus está naquele lugar. Eles não acreditam que aquela pessoa que está ministrando é uma pessoa de Deus. Por quê? Porque elas precisam ver, a curiosidade, né? E com isso então o dicionário mostra para a gente que a palavra curioso significa indiscreto, desejoso de saber tudo. E eles, nessa preocupação com a saída de Jesus, com a volta de Jesus ao céu, então agora, quem vai tomar conta desse negócio? Quem vai direcionar esse negócio? Como é que vai ser isso? Qual vai ser a minha participação? O curioso, às vezes, ele tem essa preocupação: como é que vou ficar eu nessa situação? Ele está olhando muito mais para ele, muito mais para o seu momento, muito mais para a sua situação, muito mais para o seu contexto, do que para o geral. E com isso, então, um homem sem o Espírito de Deus é uma pessoa que não está preocupado com a coletividade, mas muito mais com os seus, com a sua situação, com a sua realidade, do que com o todo. Também, uma pessoa sem a presença do Espírito Santo, ela se torna curiosa, mas também é alguém que sem o Espírito Santo não consegue compreender as coisas espirituais. Os apóstolos aqui, os discípulos, eles já estão caminhando com Jesus por 3 anos. E eles estão vendo desde o início de tudo, desde as primeiras conversas que Jesus já vai ter com eles, é o seguinte: olha, eu vou preparar vocês vão continuar o meu trabalho, eu vou voltar para o céu, eu só vim aqui para morrer, para salvar.
Eu vim aqui só para fazer o meu papel e depois eu volto para o céu e vocês continuam. E eles não conseguem entender isso. Então a pessoa que não tem o Espírito Santo tem uma dificuldade muito grande de entender as coisas de Deus. De entender as coisas que a Bíblia fala, não entendem a Bíblia. Não conseguem compreender o que Deus está falando a cada um de nós. Não conseguem compreender a linguagem que os crentes conversam. Em contrapartida também nós, os crentes, os evangélicos, nós não conseguimos entender a linguagem do mundo. Por quê? Porque não é o nosso contexto. Nós não somos regrados pelo espírito do mundo, assim como o próprio Jesus chama isso, né, de espírito do mundo, do Deus desse século. Nós não somos ensinados por ele, então nós não conhecemos muitas palavras, muitos gestos, muitos linguajar que o mundo oferece para a gente. Por quê? Porque nós não temos o Espírito de Deus desse século. Em contrapartida, aquelas pessoas que também não têm o Espírito de Deus, não conseguem também definir, não conseguem entender o que a palavra de Deus fala. Não conseguem compreender, porque o apóstolo Paulo vai nos ensinar em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que a palavra de Deus ela só se discerne pelo Espírito Santo. Ela só se revela pelo Espírito Santo. Então, se eu não tenho Espírito Santo, não há possibilidade de eu compreender aquilo que a palavra tem me dito. Então, eu sou apenas um curioso. Me lembro de uma época onde encontrei no ambiente de trabalho alguém que tinha feito curso de teologia. Segundo ele me disse que tinha feito lá os seus 4 anos de teologia dentro de uma faculdade para que ele pudesse debater as coisas de Deus. E ele era tão forte, tão contundente nas doutrinas de Deus, que ele tinha se declarando muito mais adepto a satanismo do que ao cristianismo. Então, era uma pessoa que foi preparada por isso, né? Ele se tornou curioso por algumas situações que ele passou e com isso ele foi fazer assim. E a curiosidade é meio complicado, né? Porque o curioso, ele quer ver as coisas porque não acredita. A gente olha ali, por exemplo, João capítulo 12, versículo 9, quando os homens queriam ver Jesus e também queriam ver a Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro, é verdade? Então vamos lá dar uma olhada nesse Jesus, vamos ver como é que é esse Jesus. Mas nós também queremos ver a Lázaro. E com isso, nessa curiosidade de querer então ver Jesus e ver Lázaro, para ver se realmente Jesus tinha ressuscitado Lázaro, eles acabaram criando um problema para Lázaro, porque de repente agora os fariseus também queriam matar Lázaro agora, junto com Jesus. E também com a questão curiosidade é uma coisa impressionante. Me lembro, quando eu trabalhava no meu trabalho secular, eu ainda estava começando, aí, um jovem, recém começando a vida profissional, e eu ficava sozinho no barracão. Na hora do almoço, quando todo mundo saía, eu almoçava ali. E um dia eu olhei para uma coluna, e naquela coluna eu vi que tinha uma tomada diferente. Uma tomada grande, de porcelana, e fiquei dias pensando naquilo. E um dia, na hora do almoço, eu resolvi testar aquela tomada. E eu peguei uma chave de fenda e enfiei lá, só que eu enfiei bem no lado onde tinha carga elétrica. Eu até hoje não achei o rumo que eu tomei. Levei um choque e eu sempre eu conto essa experiência, que eu fui salvo por milagre de Deus. Não sabia que tomada era aquela, não sabia qual era a carga elétrica que tinha ali, não sabia para que servia, eu simplesmente enfiei uma chave de fenda ali. E eu tomei um choque que eu não sei o que aconteceu depois. Não sei o resultado que deu com aquilo lá, e eu sei que para mim não foi bom. Curiosidade, né? Então, curiosidade, ela faz muitas vezes você fazer coisas que você vai se arrepender depois. E se eu for contar outras experiências, eu tenho muitas experiências para contar, que eu passei de forma negativa por ser curioso, por querer descobrir as coisas. Então, curiosidade nem sempre é boa. Em alguns casos pode ser que seja até relativamente bom, mas não é regra para isso não. Então, o homem, sem o Espírito Santo, ele é indiscreto, tem o desejo de saber tudo, não consegue compreender as coisas espirituais e não acredita sem primeiro ver, sem colocar a mão, sem sentir. Ele não acredita porque é curioso. E a vida cristã, ela nos ensina o seguinte, que o justo vive pela fé e não pela curiosidade. Então, nesse versículo nós vamos entender isso. Segundo ponto que a gente vai perceber no versículo 7. Respondeu-lhes:
Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que a gente olha nesse versículo? Que o homem sem o Espírito Santo, homem ou mulher, sem o Espírito Santo, tem o conhecimento limitado. Não consegue ir muito longe, não consegue ir muito além. E é isso que a gente olha que os cientistas, embora sendo uma classe muito importante, precisamos muito dos cientistas, mas eles não acreditam, muitos deles não acreditam na existência de Deus, eles questionam a existência de Deus. Em contrapartida, muitas vezes eles não conseguem também achar solução para as coisas de forma científica. E eles acabam tendo que buscar a presença de Deus de alguma maneira. E eles sempre acham um escape, acham alguma coisa para justificar aquilo e não admitir que é o próprio Deus que está fazendo. Por quê? Porque eles não conhecem plenamente Deus. Eles não conhecem que realmente Deus tem resposta para tudo, que Deus é o Criador de todas as coisas. Então o conhecimento limitado traz algumas situações complicadas. Por exemplo, o Espírito da Verdade o mundo não pode receber. E não pode mesmo, por quê? Porque não o vê nem o conhece. Vós, diz a palavra de Deus, vós conheces, vocês têm o Espírito Santo. Então, olha a diferença. Por que às vezes uma pessoa tão simples, uma pessoa tão humilde no seu pensamento, na sua forma de falar, são pessoas capacitadíssimas para aconselhar. São pessoas que, às vezes, outras pessoas, até mais graduadas, gostam de conversar com aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa é uma pessoa que tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não engana ninguém. O Espírito Santo não deixa ninguém iludido. O Espírito Santo esclarece, o Espírito Santo abre a mente, o Espírito Santo abre os olhares das pessoas. Então a gente consegue ver coisas, muitas vezes, que outros não percebem. Às vezes pessoas graduadas, pessoas gabaritadas, diplomadas, não conseguem ver coisas que pessoas muito simples conseguem ver. Por quê? Porque o mundo não pode receber o Espírito Santo, não pode ver o Espírito Santo, não conhece o Espírito Santo, mas aquele que teme a Deus, que busca a presença do Senhor, esse sim, esse tem o Espírito Santo, porque ele diz que o Espírito Santo habita na pessoa. E isso é uma realidade porque quando nós olhamos a questão da nossa conversão, a palavra de Deus nos orienta, nos ensina que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós já recebemos o selo da promessa. O selo da promessa é o Espírito Santo. Ele já vem, e faz morada em nós. E a gente hoje, nós temos discernimento, nós sabemos caminhar na vida, porque o Espírito de Deus nos ensina a caminhar cada dia. Por isso, então, nós temos que ter consciência que nós não somos meramente criaturas ambulantes, mas somos pessoas que fazemos diferença no mundo tão adverso como temos. Como hoje, nessa época de pandemia, os cristãos estão fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Como você, que é temente ao Senhor, você faz diferença. Por quê? Porque você leva a esperança, é uma esperança que você tem. Não é esperança que alguém criou para você. É uma esperança que você tem convicção que você está realmente temendo ao Deus vivo, você está fazendo a vontade do Senhor, e assim você leva para muitas pessoas nesse momento, que estão angustiadas, com doença, com luto, com tantas coisas, tantas misérias que estão acontecendo nessa época, mas você que tem o Espírito Santo, você pode fazer diferença na vida dessa pessoa. Um homem sem Espírito Santo, uma pessoa sem Espírito Santo, além de ter o conhecimento limitado, também falta esperança, justamente por isso, porque não conhece do Senhor, não conhece as promessas do Senhor na palavra de Deus, e com isso então a esperança dele vai se desvanecendo. E nós temos na Bíblia como exemplo de um homem que ele está contando, o apóstolo Paulo, em Romanos, ele está contando a luta interior que ele tem, mesmo sendo um homem temente a Deus. Nós somos assim, não é porque nós somos crentes em Jesus que nós não temos as nossas batalhas. Temos nossas batalhas espirituais, sim. E ele vai dizendo o seguinte: eu não consigo me entender, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço, existe uma guerra dentro de mim. Mas ele luta para isso. E ele vai dizendo o seguinte: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está mostrando para a gente
que quando falta o Espírito Santo, quando falta a presença do Senhor nas nossas vidas, então acaba a esperança. A pessoa não tem para onde sair, a pessoa não acha a resposta para nada. A pessoa não consegue resolver os seus problemas, que às vezes são problemas de ordem, sei lá, familiar, ordem profissional, relacionamentos, tantas coisas podem acontecer, e que você diz, isso eu não preciso de Deus. Precisa sim. Precisa sim. Nós temos necessidade em todas as áreas da nossa vida de que o Espírito Santo de Deus nos mostre o caminho que devemos caminhar. Como resolver isso? É fácil? Não, não é fácil não. É difícil para que a gente chegue à maturidade e entenda que eu não consigo fazer nada se não for pela graça e pela misericórdia do Senhor. E o apóstolo Paulo ele vai dizendo o seguinte: desventurado, miserável homem que sou, se eu não tiver a presença do Senhor na minha vida. Então, uma pessoa sem o Espírito Santo tem o conhecimento limitado, falta-lhe a esperança. Tem coisas também que outras pessoas não conseguem entender. Né? Tem coisas que são secretas ao homem, e o próprio Jesus vai nos dizer assim, a própria palavra de Deus vai dizer em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, que as coisas escondidas, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Interessante é isso, que as coisas encobertas, tem coisas que nós ainda não sabemos. Tem coisas que teólogos também muito renomados, muito estudados, ainda não conseguiram descobrir alguns mistérios de Deus. A Bíblia chama de mistério mesmo. Tem coisas ainda que são seladas. Nós vemos no livro de Daniel, Deus mandando Daniel selar algumas passagens, algumas partes que Deus falou para Daniel, não revela, sela o livro. Nós vemos em Apocalipse, quando João tem aquele encontro com Jesus, ele vai receber as revelações do Apocalipse, ali também tem coisas que são seladas, fecha o livro, não fala isso porque ainda não é hora. Então tem coisas que vai ser ainda revelada para nós, mas nós já temos um bom caminho já de conhecimento. Nós já temos já uma boa base para que a gente continue cada dia. E à medida que nós vamos adentrando na palavra de Deus, adentrando nos projetos de Deus, Deus vai revelando coisas para nós. Deus vai mostrando coisas para nós. Palavras que para muitas pessoas não têm significado, mas para a gente tem significado sim, porque o Espírito Santo vai mostrando. Então, quem não tem conhecimento, não tem a presença do Espírito Santo, não consegue também discernir muitas coisas. E é por isso que a gente vê tantas pessoas às vezes tomando decisões erradas, decisões que depois vão lhe custar, e muito caro. Porque não buscam, então, Senhor, me mostra isso, Senhor, me revela isso. Mas quando nós chegamos no versículo 8, que é o versículo clássico, como eu disse, a presença do Espírito Santo dá condições de entendermos os mistérios de Deus. Olha só, no versículo 8 ele diz, mas recebereis poder. E aqui então que a gente encontra muitas dificuldades na interpretação, porque receberemos poder, vírgula. Tem uma vírgula. E nessa vírgula, então, acontece alguma coisa, tem alguma coisa para acontecer, quando ele diz receberemos poder. E, infelizmente, o que se prega em cima desse versículo é que você recebe poder agora para fazer o céu descer na terra. Você recebe poder para você fazer coisas extraordinárias. E você não tem mais sofrimento porque você tem o poder. E é isso que se explica, é isso que se ensina. Mas será que o texto está falando isso? Será que o texto está tirando para nós a dificuldade da vida cristã? Hoje, enquanto eu ouvia uma mensagem, o pastor Dilson Klein, da Primeira Igreja de Batista Paranaguá, ele tocou num assunto muito interessante, né? E ele estava dizendo que a bajulação do diabo e a verdade de Cristo, a verdade de Jesus.
Jesus é verdadeiro, o diabo é abajulador. Ele estava falando isso. E justamente isso que o diabo faz, ele começa a bajular as pessoas. Ele começa, na intenção do pastor Dilson Klein, ele estava dizendo justamente isso. Que o diabo, ele engana a gente. E Jesus fala a verdade. Jesus, ele não diz que a vida cristã é fácil. Quando ele diz que recebemos poder, ele diz justamente isso, porque a dificuldade que a vida cristã tem, nós teremos poder então para enfrentar isso. É isso que ele fala. Se bem que nesse texto aqui, qual seria o poder? Poder para, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Nesse texto aqui, poder para evangelizar, poder para levar a palavra. Mas eu posso pegar esse texto e vamos receber poder sim com o Espírito Santo, o quê? Para a gente enfrentar os nossos desafios. E com isso, então, eu quero pensar em alguma coisa que dá poder para a gente, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, vai nos dizer o seguinte, que o homem natural não pode entender as coisas do Espírito Santo de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem pelo Espírito Santo, se discernem espiritualmente. Então, qual o poder que ele dá para a gente, né? Primeira coisa, ele abre uma porta de relacionamento, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Abre uma porta de relacionamento para com o próprio Deus. E Amós, ele vai dizer o seguinte, Amós capítulo 3, versículo 7, ele diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem que primeiro revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, primeira coisa, que nós vamos, a vantagem que temos de poder ter esse relacionamento com Deus, de poder chegar a conversar com Deus através da oração, de poder ouvir Deus através da sua palavra. Isso já é uma coisa extraordinária, que não é qualquer um que tem isso. Por isso que a gente vê que muitas pessoas nem gostam de Bíblia. Tem pessoas que têm um desapego por Bíblia, não gostam da palavra de Deus, porque eles não têm o Espírito Santo. E não tem o poder para isso também de gostar, porque se falta o Espírito Santo, como é que vai gostar daquilo que é de Deus? Não há possibilidade. A pessoa vai se esquivar disso com certeza. Então, se nós temos o Espírito Santo, nós temos então um poder para nos relacionarmos com Deus. Olha só que maravilha. Olha que bênção você poder falar com Deus como nós falamos. Olha que bênção você poder esperar diretamente do altar de Deus. Olha que bênção você poder ouvir do Senhor: batei, batei, buscai, buscai e abrir-se-vos-á. Olha só que maravilha você entender o que significa isso na vida da pessoa. O que significa você entender vida eterna. E esses são os poderes que Deus dá para nós. Mas também a gente vai olhar uma coisa interessante, que ele vai mostrar para a gente em Filipenses 4,13, que também é outro versículo, que as pessoas torcem um pouquinho esse versículo, que também fala em poder. Ele diz: posso todas as coisas que me fortalecem. E também o entendimento que se prega por aí é que eu também não vou passar dificuldade porque eu posso todas as coisas. Mas quando você vai olhar o contexto de tudo isso, eu posso enfrentar barreiras, posso enfrentar desafios, posso enfrentar crises, porque eu tenho o Espírito Santo. E a pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, ele está comigo, ele está cumprindo a sua missão, que ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele vai cumprindo a sua missão através da pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Então nós temos poder para enfrentar os desafios, sim. Temos sim poder para testemunhar, temos poder para contar às pessoas: olha, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Nós temos poder para experimentar muitas vezes vales da sombra da morte, como disse o salmista. E Deus nos resgata, e temos várias experiências dessa. De pessoas que passaram realmente pelo vale da sombra da morte, abraçado praticamente com a morte, mas Deus foi lá e trouxe de volta. Deus recuperou. Temos poder para falar isso. Nós temos essa condição de acreditar que, por mais difícil que seja a situação, nós estamos livres dessas situações. Nós também podemos, Deus nos dá força também para ajudar a entender as revelações de Deus. E olha só como é interessante, em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 17, diz o seguinte, que Jesus também, num encontro com seus discípulos, ele pergunta para os discípulos o seguinte: quem diz o povo ser o Filho de Deus? O que eles acham? Quem será que é
o Filho de Deus? Quem será que é Jesus? E aí uns dizem, olha, os discípulos dizem para ele, olha Jesus, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda dizem que é Jeremias, e outros ainda dizem que é um profeta. E Jesus vai dizer o seguinte, mas vocês, quem vocês acham que é o Filho de Deus? E aí Pedro vai dar uma resposta, né? Simão vai dizer o seguinte, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus então vai dizer para Pedro o seguinte, olha Pedro, não foi você que falou não, mas bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Olha só a vantagem de quem tem o Espírito Santo. Ensina nas horas mais difíceis, o Espírito Santo ele trabalha em nosso favor e vai abrilhantando a nossa mente. E Pedro vai dizer, olha, não tem ninguém não, se não for o Senhor aí, ó, não tem jeito. Aí Jesus diz, olha, não foi sabedoria humana não, foi revelação de Deus para a sua vida. E é por isso que muitas vezes nós não entendemos as coisas que você responde dá certinho. E vez por outra a gente fica conversando com as pessoas e as pessoas dizem, olha pastor, isso foi de Deus, mas foi de Deus mesmo, não foi da gente. Nem sempre você tem experiência na vida para dar respostas. A experiência ajuda muito, claro que sim, ajuda muito. Mas se Deus não estiver junto, nós não conseguimos dar resposta para nada. E Pedro então agora, ele vai sentir o que é ter o poder de Deus. O que é fazer parte desse versículo 8, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Engraçado que a linguagem de hoje, ela dá uma colocação um pouquinho mais forte. E ela diz assim, porém quando o Espírito Santo descer sobre vós. Ela está falando de futuro, porque aqui nessa conversa, como eu disse no início, com os discípulos, Jesus ainda não tinha ido, o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Então ele está falando de um futuro próximo, é verdade, mas ainda não tem. E agora quando a gente olha para a linguagem de hoje, ele diz, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vós. Por isso que nós vemos muitos crentes que estão por aí, meio perdido, meio zonzo pela situação, pelas vielas da vida, quero dizer assim. Por quê? Porque ainda não experimentaram o poder do Espírito Santo. Não é que não tem o Espírito Santo, porque se a palavra diz para nós que ao receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós já temos o Espírito Santo, então esses irmãos têm o Espírito Santo, mas simplesmente não usufruíram disso. Não fizeram uso daquela ferramenta que o próprio Deus dá, com todo o poder nos céus e na terra. E é o Espírito Santo então que vai intermediar as nossas conversas entre nós e Deus. Mas também o Espírito Santo, ele convence a gente. Convence a gente do pecado, da justiça e do erro. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha só, por que nós entendemos então que muitas pessoas têm facilidade, parece que você levou o evangelho para aquela pessoa e foi tão fácil, mas não foi isso, o Espírito Santo já vinha trabalhando. Ah, mas como eu convenci aquela pessoa, como eu converti aquela... Nós não convertemos ninguém. Nós não mudamos nada na vida da pessoa se o próprio Deus, através do Espírito Santo, não fizer. Porque é o Espírito Santo que convence. E a gente olha pessoas que querem convencer as pessoas, obrigar as pessoas a tomar uma decisão ao lado de Cristo. Não é isso que a palavra nos diz. A palavra nos diz que a nossa missão é testemunhar, isso sim. Eu tenho poder para testemunhar, mas não tenho poder para mudar a vida da pessoa. Eu tenho poder sim para dar esperança para essa pessoa, a esperança que eu já tenho, mas eu não posso mudar a vida dessa pessoa. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mas olha também uma coisa interessante que o Espírito Santo dá para a gente. E é isso, eu já quero ir caminhando para o final da nossa reflexão. O Espírito Santo é quem dá a certeza da salvação. Não há possibilidade de eu ter convicção da salvação se eu não tiver o Espírito Santo na minha vida. Por isso que é importante, como diz Lucas, ele vai dizer o seguinte, que todos aqueles que pedem do Espírito Santo, Deus dá. Busca o Espírito Santo. Senhor, me reveste com a tua graça, me dá possibilidades de ter um pouco mais do Espírito Santo.
E vai gradativamente, a cada dia você vai recebendo uma porção do Espírito Santo e daqui a pouco você tem convicção plena da salvação. Infelizmente, às vezes a gente conversa com crentes e pergunta, você tem certeza da salvação? E a resposta às vezes é até seca. Quem sabe disso é Jesus, eu não sei não. Como que eu não sei? Se ele disse para mim que se quem crer será salvo. Se eu creio em Jesus, eu tenho que ter convicção da salvação. Mas se eu não tenho envolvimento com o Espírito Santo, como diz o versículo 8, eu não posso, né? Se o Espírito Santo desceu na minha vida, se ele não preencheu o meu coração, eu não tenho convicção realmente de salvação. E eu tenho que ter essa certeza, porque ele diz, se crer, verás a glória de Deus. E é por isso que eu te convido, nesse momento. Como é que está a tua vida? Como é que você tem vivido nesses últimos dias, quando nós passamos por tanta dificuldade? Se você tem experimentado da presença do Espírito Santo na sua vida. Se você tem sido confortado pelo Espírito Santo. Ah, não, eu não tenho, não estou sentindo nada, a vida está assim mesmo, e o negócio está bravo, está assustador, vai morrer todo mundo, né? Será que é assim que você pensa? Se você pensa assim, é que está faltando alguma coisa. Estou falando agora para você que já conhece Jesus. Para você que já teve a experiência de receber Jesus como Senhor e teu Salvador. Você tem essa convicção ou você ainda está meio perdido? Meio desorientado? Assustado com a situação? Não estou dizendo que você não precisa ter cuidado. Precisa sim. Isso é prudência. Tem que ter cuidado sim. Mas isso está te tirando sono? Então, nós precisamos reavaliar um pouco da nossa vida em relação ao Espírito Santo. E recebereis poder, para quê? Para vencer os nossos medos, para vencer as nossas crises, para enfrentar os desafios que o mundo tem nos colocado através dessa pandemia, para a gente poder saber peneirar aquilo que nós recebemos no nosso dia a dia. E olha que durante o dia nós recebemos cada coisa, cada notícia, cada informação, cada desestímulo. E como nós vamos conseguindo vencer tudo isso? Porque particularmente, agora estou dando a minha experiência, eu confio muito no agir do Espírito Santo na minha vida. Se pegar o Covid-19, o que acontece? Se pegar, claro que eu vou clamar ao Senhor, para que me livre, para que Deus me salve. Mas se não me salvar não tem problema nenhum, porque eu já estou salvo, eu tenho convicção plena do Espírito Santo na minha vida. Eu tenho certeza clara disso. Se caso chegar ao ponto de eu não voltar mais por questão do coronavírus, eu posso ficar descansado porque eu já estou na presença do Senhor, eu não vou ficar, eu já estou, isso é uma convicção que o Espírito Santo me dá. E nós precisamos ter convicção disso, que o Senhor vai nos livrar, mas se não livrar, como disse Daniel, se tu quiseres, ó rei, se Deus quiser, ó rei, Ele nos livrará, mas se Ele não nos livrar, não tem problema, nós estaremos com Ele. E essa convicção é o Espírito Santo quem dá para a gente. É o Espírito Santo quem traz isso para dentro da nossa vida. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar também em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 12, ele diz, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grande dia. Essa palavra do apóstolo Paulo, eu tomo ela para mim porque eu tenho convicção plena disso. E eu posso falar de mim, não posso falar de você. Eu não posso dizer para você que você tem ou você não tem. Mas e ninguém pode dizer isso para você. Mas você pode dizer. Como é que está a tua vida com o Senhor? E eu quero te convidar nesse momento, você fazer uma introspecção. Você olhar para dentro de você e dizer, olha, eu tenho percebido o agir do Espírito Santo na minha vida. Eu tenho compreendido a palavra de Deus. Eu tenho tido interesse por buscar mais do Senhor. Isso é o Espírito Santo que está trabalhando na sua vida. Não, eu não gosto, não consigo ler, não gosto de ler. Orar lá de vez em quando. Está faltando Espírito Santo. Eu não consigo controlar o meu explosivo, né? Sou explosivo. Não consigo me controlar. Está faltando Espírito Santo. Então, aí você pode dizer, olha, Deus, tem misericórdia de mim. E eu quero te convidar nesse momento para você fazer essa oração. Deus, tem misericórdia de mim. Coloca teu Espírito Santo na minha vida. Transforma a minha vida, Senhor. Me dá essa alegria, me dá essa convicção, me dá esse poder de eu poder acreditar no Senhor através do Espírito Santo. Me faça, Deus, um vaso de bênção. Me faça eu poder testemunhar. Tira, Senhor, essa angústia da minha vida. E quando nós oramos dessa forma, você vai levar a tua vida
Quero dizer aqui, normal, né? Normal. Normal no sentido que você está acreditando em Deus. E não normal porque você vai fazer simplesmente o que se faria antes. Mas normal no sentido que você sabe que Deus está indo à frente, que Deus está fazendo as coisas acontecer. Eu quero te convidar você, nesse momento. Faça isso. Coloque a sua vida diante do Senhor. Se você que ainda não teve a oportunidade de se render diante do Senhor, porque você até hoje não tinha entendido a ação do Espírito Santo, mas nesse momento o Espírito Santo falou teu coração, te convenceu você. Renda-se ao Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor e diz: Senhor, seja o meu consolador, porque essa é a função do Espírito Santo, nos consolar, nos ensinar. E você pode ter esse privilégio de ser consolado pelo Espírito Santo. Você sabe o que significa isso? Eu já falei um privilégio. Mas é muito mais que um privilégio. Você poder ser consolado pelo Espírito Santo. Eu quero te convidar nesse momento. Baixe a sua cabeça. Coloca-se na presença do Senhor. E diz: Senhor, eu tenho falta de Espírito Santo. Em algumas áreas. Às vezes eu até tenho o Espírito Santo, mas aqui o Senhor não mexe não. Deixa aqui comigo que aqui eu resolvo. Coloca essa área também diante do Senhor. Coloca essa área. Espírito Santo, cuida dessa área para mim. Tem essa área aqui que eu não sei lidar com isso, Senhor. Eu não sei como tratar dessa situação. Faça isso, Espírito Santo. Me ajuda. Porque o Espírito Santo hoje, ele está na terra para fazer o papel que Jesus fez na nossa vida. De nos convencer. De nos levar para diante do Senhor. Baixe sua cabeça. Vamos orar diante do nosso Deus nesse momento. Senhor, eu quero bendizer o teu nome, porque essa mensagem falou comigo, já vem falando há alguns dias, e hoje também ela vem me desafiar, para que eu busque mais a tua presença. Eu quero, Deus, que o Espírito Santo seja o meu mediador, seja quem conduz os meus passos, seja, Deus, aquele que me convence cada dia de tudo aquilo que eu tenho feito que desagrada ao Senhor, aquele que me mostra os caminhos que eu preciso andar. E assim eu quero pedir, Senhor, a tua graça sobre a minha vida. E assim também junto com cada pessoa que nesse momento, cada irmão, cada irmã, cada um que está nesse momento chegando diante do Senhor, com o entendimento, ó Deus, que precisa mais do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor derrame da tua graça, Senhor, sobre essas vidas. E faça, ó Deus, que cada um possa sentir-se agraciado pela presença do Espírito Santo. Possam entender as manifestações do Espírito Santo. E nós possamos cada dia, Deus, sendo preenchido pela presença do Senhor. E assim a gente poder, Deus, ter convicção de que muitas áreas da nossa vida precisam ser tratadas. Muitas áreas da nossa vida precisam ser tiradas de dentro de nós. E muitas outras coisas, Deus, precisam ser colocadas através do teu Santo Espírito. Acima de tudo, seja colocada humildade a Deus, para que nós possamos compreender que sem humildade nós não conseguimos nada. Que nós possamos, Deus, entender que nós precisamos ouvir do falar do Senhor, através da tua palavra, a Bíblia. Que nós saibamos, Deus, que nós precisamos falar com o Senhor através da oração, através da adoração, como vimos hoje na Escola Bíblica Dominical. Que nós possamos, Deus, ser pessoas comprometidas com a tua graça, para que nós possamos realmente ter poder para enfrentar os desafios. Que nós possamos realmente, ó Deus, ter poder para desafiar muitas vezes as hostes infernais. Porque nós sabemos que a luta não é nossa, a luta é do Senhor. E o Senhor tem se colocado à nossa disposição para que nós tenhamos coragem para enfrentar os desafios de cada dia. Por isso, ó Deus, toma conta do teu povo espalhado pela face da terra. Assim, ó Deus, cada um que nesse momento está colocando suas dificuldades diante do Senhor, suas fraquezas diante do Senhor, eu sei que o Senhor pode nos fortalecer. E por isso nós estamos clamando da tua misericórdia. Fala, Senhor, com o teu povo. Fala, Senhor, com cada pessoa que está ouvindo essa mensagem essa noite. Aqueles que ainda vão ouvir. Que o Senhor também seja, ó Deus, o mediador para que eles possam também entender aquilo que o teu Santo Espírito quer fazer na vida de cada um. Nós pedimos, Senhor, cura, mas acima de tudo a cura espiritual. Nós pedimos, sim, ó Deus, libertação. Libertação das garras do inimigo. Para que nós possamos caminhar cada dia seguro, confiantes, porque o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará se tivermos o Espírito Santo em nossa vida. Por isso eu te louvo, ó Deus, te agradeço, porque o Senhor tem nos assegurado cada dia. Bendito seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo
esteja com todo o povo de Deus, todo Israel de Deus espalhado pela face da terra. E juntos, eu aqui e você aí, dizemos amém. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Até quarta-feira no nosso culto de oração. Sábado, a nossa juventude pelo Instagram. Você vai então participar. Acompanhe pelo grupo da igreja. A líder, a Fernanda, está aí orientando os caminhos para que você possa também participar do desafio que ela está colocando para a juventude da igreja, e você que quiser participar também. Não é só para a juventude da igreja, para aqueles que quiserem participar. Que Deus te abençoe e te guarde. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.